Capítulo 11. Nesta conferência de abril de 2017 eu perdi 2 sessões, não existem desculpas para isso, mas devido ao temporal e falta de internet em casa não deu para assistir as 2 primeiras sessões. O trabalho na obra do Senhor, as bênçãos concedidas a nós, o desperta, este é um momento de aprendermos, conferência esta que ocorreu no dia 01 e 2 de abril de 2017. Sessão do sacerdócio. Irmãos, não oramos o sacerdócio de Deus se não formos bondosos pelo próximo. As Escrituras nos ensinam que precisamos ser amoroso com o próximo, precisamos examinar a nossa vida e fazendo isto vamos ser mais bondosos um como esse outros, vamos ter mais o amor de Cristo. Sim, precisamos ser como Cristo é, caridoso para com todos, fazendo isso vamos ser pessoas melhores. Se tendes vontade de servir a Deus sois chamados a servir, todos chamado da igreja é importante, porque independentes de qual for ele, todos vêm de Deus. Irmão, o maior chamado que temos é o de ser membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, este é o primeiro e o grande chamado que precisa prevalecer para todo o sempre. Na Igreja de Cristo há vários chamados, e ao passar a servir um deles precisamos lembrar que ele é um chamado de Deus e não de homens, são chamado que vai nos auxiliar e vamos aprender com eles, independentemente se for na primária, quórum, moças, bispado e outros, independente de qual seja o chamado, vamos sempre nos fortalecer nele mediante a nossa fé. É um privilégio trabalhar na sua igreja, eu o amo porque eu sei que ela é verdadeira, por isso eu sou feliz no meu chamado. O fardo é pesado, mas eu sempre estou aprendendo. Com um chamado na igreja é preciso estar e ser digno, este é o primeiro passo, porque muitas vezes o chamado na igreja é para ser líder de uma das organizações, por isso precisamos dar o exemplo como o Salvador faz. Precisamos ser dignos e permanecer digno. Ao fazer isso vamos ser ferramentas poderosas nas mãos do Senhor. À vista de Deus não há chamado mais importante que o outro, pois para Ele todos são importantes e todos fortalecem os seus filhos. Qual é o chamado mais importante na igreja? É o que temos atual, este é o mais importante, qual seja ele devemos fazer dele o mais importante. Aqueles que ajudam com amor e compaixão, vão um dia conhecer o Pai Celestial e Ele vai lhe agradecer pessoalmente pelos seus esforços, trabalhos e talentos. O sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio aarônico são 2 sacerdócios que andam juntos, são 2 poderia que estão aqui na terra e ele andam juntos de mãos dadas. Porventura seria possível João Batista sem Jesus Cristo e Jesus Cristo sem João Batista? Sim, João Batista para preparar o caminho para a vinda de Cristo. João Batista precisava de Cristo para edificar e se cumprir tudo o que ele estava falando, por isso ele foi enviado para preparar o caminho. O Salvador precisava da fé, testemunho e coragem de João Batista para esta missão e assim foi, os 2 andaram juntos, o Aarônico e Melquisedeque andaram e ainda andam juntos de mãos dadas. Os ofícios dos sacerdócios. Sacerdócio aarônico, diácono, mestre, sacerdote, sacerdócio de Melquisedeque, elder, sumo sacerdote, patriarca, 70, profeta. Não se conquista a glória eterna com bajulação. O Senhor recompensa aquele que silenciosamente ajudam o próximo, aquele que ajudam sem pedir nada em troca. A liderança da igreja não é aquele que só orientar as pessoas, mas é aquele que escuta as orientações de Deus. Sessão da manhã de domingo. Não é fácil olhar as bênçãos do Pai Celestial quando olhamos com os olhos terrenos, porque estão fixados mais nas coisas do mundo, precisamos fixar os olhos espirituais para as bênçãos de Deus. Mas quando fechamos os olhos carnais e abrimos os olhos espirituais conseguimos ver quantas bênçãos que o Pai Celestial nos dá. Quantas bênçãos, quantas são recebidas das divinas mãos. Só depois que passarmos pelo véu é que vamos aprender tudo a respeito da exaltação. No templo passamos pelo véu, antes de passarmos por ele temos todo um preparatório, só então é que passamos por eles.
Mas há também um véu celestial que depois desta vida todos vamos ficar de frente a ele e que nele os anjos estarão de guarda para que ninguém passe por ele sem a autorização. Ao passar por ele vamos compreender melhor o plano de felicidade, sim, vamos entender todas as coisas. O pouco que sabemos aqui nesta vida é o suficiente para nos levar à exaltação. Apesar do pouco que aprendemos aqui, precisamos sempre estudar os conhecimentos do Pai Eterno e sua verdadeira natureza divina. O Pai Celestial é o Pai do nosso espírito, ele nos ama e que todos nós voltemos para ele, por isso precisamos seguir o seu plano. Seguir o plano dele é levar efeito à imortalidade e vida eterna do homem, é este o seu plano, para que no mundo vindouro tornemos deuses como ele é. Ao chegar neste nível, sendo-nos deuses teremos tronos, principados construidores de mundos e nossa posteridade não terá fim. Sim, sermos deuses criaremos mundos e o seu evangelho continuará de eternidade e eternidade, este é o seu evangelho eterno. O grande despertar. Este evento aconteceu há muito tempo e o profeta Joseph Smith passou por este momento. Ele ouvido muito falar de religião, pregadores gritando com euforia para que o povo se voltassem a Deus. Os discursos nem para todos eram agradável, não havia mansidão em seus discursos, mas eram de tons muito alto, causando pavor e medo em muitas pessoas a quem estavam presentes, sem dar chance de dormir. O fruto do Espírito é fé, paz, bondade, humildade, longanimidade, temperança, paciência. Muitos irmãos cochilam em alguns discursos da igreja, eu mesmo já fiz isso, falando deste atos figurativamente mas real. Precisamos despertar para o que está para vir, precisamos estar atento, esperto, para todas estas coisas que estão ao nosso redor, tanto mal como o bem, precisamos distinguir entre um e o outro. Despertai-vos para o que está para vir. Deus não nos deu o espírito de temor ou medo, mas sim, o de amor e ternura. Precisamos prepararmos a nós mesmos no Evangelho e o mundo para o recebê-lo. Não somos ignorantes ao que se diz respeito às coisas de Deus, porque temos o seu Evangelho em nossas mãos. O Senhor nos dá todas as coisas nesta última dispensação. Não caminhamos no caminho dos discipulados sozinho, porque o Senhor está conosco, Ele está do nosso lado. Sessão da tarde de domingo. O Senhor não se contenta com a morte dos ímpios, porque para ele será mais difícil se arrepender no mundo espiritual. Este é o momento de se arrepender. Devemos procurar o arrependimento para que possamos ver Cristo. Como diz as Escrituras, melhor um homem justo perecer do que um ímpio, porque o justo já está salvo, mas o ímpio não. O Salvador não veio para salvar os justos, mas sim os pecadores, porque os justos já estão sãos, mas os pecadores não. A iniquidade nunca foi felicidade, pois Deus não ama o pecado, mas sim o pecado. A mortalidade é um período probatório, que permite ao homem arrepender-se e servir a Deus. A queda trouxe a morte física e a espiritual a toda a humanidade. A redenção advém-nos por meio do arrependimento. O próprio Deus expirou os pecados do mundo. A misericórdia é para os que se arrependeram. Todos os outros estão sujeitos à justiça de Deus. A misericórdia é concedida por causa da expiação. Somente os verdadeiros penitentes são salvos. Ver Alma 42. Não podemos ser sentados dos últimos dias, mas precisamos ser dedicados santos dos últimos dias. Conhecer Deus é a jornada de toda a vida. O Salvador diz que a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O estandarte é uma bandeira que precisa ser carregado por todo. E o estandarte destes últimos dias é o Evangelho restaurado de Cristo. Também a nossa luz precisa ser um estandarte para o mundo. Guardar o dia do Senhor, guardar os seus mandamentos e trabalhar na sua obra. A conversão ao Evangelho não significa que vai mudar todos os nossos desafios e sofrimentos, mas ao nos converter, o fardo vai diminuir porque os santas estendera-se para nós. Não está que são da sociedade de socorro e mestre familiar. Estas pessoas enviadas de Deus vai nos ajudar com os nossos fardos, fazendo com que eles fiquem mais leves. A igreja do primogênito vai nos ajudar de todas as maneiras mediante a nossa fé. Com certeza vamos se tornar pessoas muito mais melhor. Presto o meu solene testemunho de todas esta coisa ensinado nesta conferência em nome de Jesus Cristo. Amém.